Boa tarde. Oi, Décio, Ligeirinho, Glauber. Oi, Manu. Estão me ouvindo? Ah, tá. É porque eu não estava ouvindo, né? Eu estou com um microfone aqui que eu tô mic. Eita. Está ruim. É que eu mudo muito. É assim, hora eu deixo só na casa fazendo as coisas aqui, ouvindo. Então eu acho que essa é muita mudação, né? Acaba aqui estragando, né? Vou dar uns instantezinhos aí para o irmão X preparar para o estudo de hoje, que são sistematizados, né? Estudo das obras. E hoje é o dia da obra, do livro, o que é o Espiritismo. E ele vai falar sobre o séptico, os incrédulos. Ah, ok. Então vamos agradecer, né? Porque nós temos muito que agradecer sempre. E assim, vamos à oração que o nosso querido Mestre Jesus, Pai nosso que estais em toda parte, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, principalmente daquele mal que ainda reside dentro de nós, porque só temos nesta tarde, rogando uma vez mais, permanece conosco, nos auxiliando, nos ajudando a trabalhar em nós aquilo que precisamos, trabalhar em torno dos ensinamentos que foram dados. Mestre, que possas nos aconchegar na tua mansuetude e na tua paz. Em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar por início os estudos desta tarde, aqui na sala Luz no Caminho. Graças a Deus. Boa tarde. Que a doce e serena paz do Divino Mestre, Rabi da Galileia, nos envolva nessa tarde de estudo de hoje. Eu sou o Décio, estamos falando de Palmas, Tocantins. Hoje são 30, né? 30 de 10 de 2015, 16 horas, horário de Brasília. Muita luz e paz. Sintam-se abraçados, osculados e, por que não dizer e solicitar os espíritos protetores, os padrinhos dessa sala, em nome de Chico Xavier em espírito, naturalmente, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que nos intua, nos envolva e nos direcione, como sempre falamos, exortamos, ao propósito de bem servir. Um grande abraço, meu povo do bem. Então, mais uma vez, nós vamos dar sequência aos nossos estudos e, como a nossa par disse-lhes, estudamos, e isso sempre nós falaremos, estudamos de forma sequenciada e sistematizada as obras fundamentais de Kardec. Os estudos passados estudamos obras póstumas, ou melhor, o Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos o que é o Espiritismo. Posteriormente, o Livro dos Médiuns. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem o fará esses estudos para nós? A nossa Parchanri. Para darmos início aos nossos estudos, e costumeiramente eu peço que um de vocês coloque um número de 1 a 288, por favor. 114. Não, eu li Livro dos Médiuns, deu a impressão que é 114. Por gentileza, um número de 1 a 288. E não colocando, eu vou abrir aleatoriamente. Muito bem, eu abro aqui. Eu abri no número 192.
E o 192, amados, diz textualmente o que segue. Esse é um livreto de Carlos Pastorino, um livreto de mensagem. Ele é um espírita, mas o livro não é necessariamente espírita, mas remete-nos a coisas extraordinárias, a coisas muito boas. Manuela colocou 88. Em assim sendo, Manuela, lerei também 88. 192. Procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior do seu ser. Os antigos chamavam centauro aquele misto de homem na parte superior e cavalo na parte inferior do seu corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal do seu ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. E falando dessa parte inferior, aonde está as glândulas, residem as glândulas genésicas, né? É a parte relativamente que nos direciona às atividades sexuais. O sexo é errado? Não, em absoluto. Mas quando mesmo é feito de forma, contundente, contínua, desvairada, torna-se um vício. E, em assim sendo, deixa a reprodutividade de lado e o bem comum, essa lei extraordinária, reprodutiva, e passa a ser um vício. Aí sim você está agindo como um centauro, né? Uma parte do seu corpo está animalizada. Então devemos colocar as duas partes, conforme o texto está nos exortando a trabalhar para nós, a trabalhar para o Espírito, a trabalhar para a grandeza e para a evolução. Ou seja, em função do bem, para o amor e com amor. Manuela colocou 88 e vamos ler o 88 também. 88, Manuela, nos diz textualmente o que segue. E a gente não cansa de dizer, né? Quando eu estou lendo esse 88 para Manu, na verdade eu estou lendo mais para mim. Por quê? Os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. E quando eu repito, eu falo aqui, eu que estou absorvendo. Então até esses estudos, quando falamos, quando fazemos, quando aqui a gente vem 2 vezes por semana, naturalmente o fato de você prepará-los, o fato de você, de uma certa forma, com a ajuda da própria espiritualidade, a gente organizar para levar aqui e aos demais amigos e de admiradores da doutrina espírita e dos irmãos, nós, é o irmão X, é Décio, é a gente pessoalmente que mais aprende. É como você fazer um bem dentro do processo de caridade. Quando você dá um presente, quando você faz um bem, quando você faz alguma coisa virtuosa a outra pessoa, a gente ganha mais do que aquela pessoa que recebe. Você já prestou atenção quando dá um presente a um sobrinho, a um afilhado, a uma criança, a uma outra pessoa? Os olhos de satisfação que os mesmos têm? Então, aqui e agora, nós falando de Jesus, falando da doutrina dos Espíritos, quem ganha mais, eu confesso, sou eu, porque a gente estuda, a gente prepara antes de chegar aqui, então eu acabo ganhando mais, eu sinto agradecido e fortificado com isso. 88, Manu. Sua luz deve brilhar dentro, ou seja, de dentro para fora. Procure manifestar a todos a luz interior que vibra em você, através dos seus olhos e de suas palavras de compreensão e de otimismo. Seja você mesma sua própria luz, iluminando todos com suas palavras de conforto e incentivo, com seu sorriso de entusiasmo, de encorajamento e com seu exemplo de fé e otimismo. Conversava Manuela e Rainha Sol. Comadre, eu fui ao médico e medi a minha pressão arterial e estava muito alta e ele me deu esse ou aquele remédio. Aí Rainha Sol, a comadre, retruca que nada.
isso aí foi pouco. Eu fui ao médico, doutor fulano de tal, a minha pressão, e além disso, ocorreu isso, ocorreu aquilo, e isso mais. Vocês conhecem pessoas que agem dessa forma? É o que tem, né? Você fala uma coisa, muitas vezes uma coisa não otimista, uma coisa que não reverbera luz, a outra pessoa, para, de uma certa forma, sobrepor aquilo que o médico falou, aquilo, a ocorrência do seu interlocutor, fala-se que a situação dessa pessoa, é pior. Então a gente sempre quer estar na frente. Ao passo, Manuela, que o texto pediu-nos para deixar evolar, para deixar sair, para deixar espargir essa luz interior que existe em nós. E como nós deixamos? É através de um sorriso, através de um cumprimento, através de fazer o bem a outrem, ou por outra. Fazer aquilo que Jesus nos exortou, nos orientou, através dos seus ensinamentos. Fazei aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Então, nesse momento, e quando fazemos o bem, ou por outra, quando praticamos a caridade, nós estamos deixando sair de nós mesmos e, através desse foco, iluminando, deixando a luz sair de dentro de nós. Então aí o texto nos pede, deixa a luz sair. E de que forma deixar? Fazer o bem, não falar o mal, não querer sobrepor em termos de ruindade aquilo que outra pessoa faz, porque somos egoístas. Ah não, mas nós vivemos num mundo de prova e expiação, o egoísmo, o orgulho, a vaidade faz parte desse orbe. Sim, faz, mas compete-nos, um por si e per si, a trabalhar nesse processo evolutivo, para dizimar, porque hoje ou amanhã nós seremos espíritos perfeitos, nós acabaremos com orgulho, com egoísmo, com a vaidade, com ciúme, etc., E por que vamos demorar, se nós já somos sabedores? Mas para aí, Décio, da maneira que você fala, as coisas parecem que são simples, é um simplismo até, você deve ser uma dessas pessoas, longe disso, eu sou muito imperfeito, impuro, com 1000 ou 1001 atitudes e atividade ainda a melhorar, bastante vício, etc., mas só de nós adotarmos essa doutrina como bússola, como doutrina diretiva em nossas vidas, já é um fator extraordinário. Por quê? Porque essa doutrina explica de forma clara, objetiva e direta de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então vamos plantar, pois já foi dito que o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. E os nossos avós diziam com propriedade que se semearmos vento, vamos colher o quê? Tempestade. Vamos colher tempestade. Isso é correto. Amados, como está aí no banner, nós hoje estamos estudando a segunda obra fundamental de Kardec, o que é o Espiritismo, e o mesmo nasceu em função de uma série de perguntas, ou foi editado em função de uma série de perguntas, e um dos espíritos componente da pleiade de Espírito Verdade chegou para Kardec, inspirou e sugeriu que o mesmo escrevesse um livro relativo àquelas questões que já eram mais de 600 questões, e ele leu e respondeu às questões. Então, ele, na figura de um padre, de um séptico, de um detrator, Séptico seria aquela pessoa que não acredita. Então, em nome dessas pessoas, ele fez esse estudo socrático, de perguntas e respostas. Então, aqui é o séptico perguntando. Na verdade, não existe a figura do séptico. Foi uma criação para ele,
de uma certa forma, responder aquelas questões que era humanamente impossível eles responder por carta. E uma pessoa que trabalhava praticamente 17 a 19 horas por dia, dormia 3, 4 horas, e naquela época nem luz elétrica existia. O tempo que ele tinha era à noite, através de lampião, etc. Então, escreveu esse livro para responder esses questionamentos formulados à doutrina. Esse questionamento formulado à doutrina por 600 pessoas. E certa feita, foi-lhe perguntado: Sr. Kardec, ele era chamado de professor Rivaio. Professor Rivaio, sabemos da extensão e da máxima da doutrina dos Espíritos, e por vós já escrito, mas dessas obras, qual que o senhor sugeria que a gente lesse primeiro? E ele falou assim de uma forma muito direta e objetiva, sem dúvida alguma, o que é o Espiritismo. Um opúsculo, 187 páginas, em algumas traduções 189, muito conciso, porém contempla, vamos dizer assim, o Espiritismo em sua beleza. É bem verdade, meus irmãos, que hoje não vai dar para a gente ver o séptico todo. Esse é o terceiro estudo, mas vamos dar sequência. Então, daqui a 45 dias voltaremos no que é o Espiritismo novamente. Aí já não estamos estudando o que é o séptico. Parece-me que é o padre. Né? O padre é o visitante. Veja bem. Então o séptico, constantemente fazendo aquelas perguntas, querendo colocar Kardec, vamos dizer assim, em saia justa, mas Kardec, na sua concisão, na sua amplitude, na sua beleza, em termos de inteligência, respondia tudo sem ofender e sem denegrir o seu questionador. Deixa eu ver o que está na área de texto. Muito bem, não tem. Eu gostaria, viu, senhores, que vocês colocassem, questionassem, até uma movimentação para eu, ou para mim, não ficar engessado, né? E, de uma certa forma, tergiversar e falar alguma coisa relativamente ao que for colocado na área texto. Naturalmente, eu lhes peço que, sobretudo, coloque dentro do tema. Muito embora, se tiver alguma outro questionamento, poderá ser feito, porque temos o princípio de que não há pergunta absurda, não há pergunta desarrazoada, não há pergunta fora de propósito. Tudo é pergunta racional e coerente. Assim entendemos. São os fatos. O incrédulo não pode... São os fatos ver para convencer. São os fatos positivos que os incrédulos querem ver, que eles pedem, e na maioria das vezes não lhe pode ser fornecido. Porque quando eu não acredito, quando eu duvido, quando eu quero, não. Kardec, eu quero ver aí, olha, eu quero ver a mesa volitar, eu quero ver o barulho, eu quero ver a pessoa aí compor. Esse médium aqui, que mora perto de casa, escreveu em inglês, aí, aqui ele é francês, ele tem só a 4ª série primária, né? O cidadão é semi-analfabeto e ele escreveu em inglês. Eu estou aqui para ver um fato desse. Então, o cidadão, quando é incrédulo, quando ele não acredita, ele quer ver fenômenos, ele quer ver coisas que efetivamente vai corroborar aquilo que ele acha que não existe. Aquilo que ele acha que não existe. Então, e isso não ocorre. Kardec, eu entendo a vossa preocupação, mas os espíritos não estão ao nosso dispor ao bel prazer e toda hora, ou seja, a hora que nós quisermos. Então, meus irmãos, todo aquele médium que tem prazo marcado para os efeitos mediúnicos, seja efeito físicos ou efeito inteligente, a hora marcada, a hora aprazada, e tem constantemente aquelas manifestações,
Vamos preocupar, porque ali pode ser um charlatanismo, ou pode ser animismo, ou muitas vezes, animismo é uma manifestação do próprio espírito. Ou muitas vezes, é um embusteiro, um enganador, que está brincando com a boa-fé das pessoas. Está brincando com a boa-fé da pessoa. Por quê? Espíritos bons, espíritos de regenerado acima, eles não predizem fatos, não dizem data, não fala que isso ou aquilo vai acontecer em determinado ponto, não atende solicitação pessoal, notadamente se essa solicitação é para o meu bem pessoal. Por exemplo, não gostaria de saber o número da cena, ou, fulano de tal, até que fazer um negócio, fazer alguma coisa, entabular alguma negociação, você pode solicitar e deve que seja intuído pelos seus espíritos familiares, E quando eu digo espírito familiar, não significa dizer que são parentes propriamente dito. Pode até sê-los, mas espírito familiar são aqueles que estão na mesma harmonia, na mesma sintonia nossa. A razão é bem simples, disse Kardec. Eles querem os fatos sob o seu comando. Notadamente, o séptico, ele quer o fato sob o seu comando. Faça isso, faça aquilo. E os espíritos não estão aí. Os espíritos, notadamente esses espíritos mais evoluídos do que o espírito ligeirinho, do que o espírito grave, do que o espírito xeri, ele não está aí para satisfazer a minha vontade, ao meu capricho. Longe disso, Então, e mesmo, meus irmãos, se permitisse a frequência numa sessão mediúnica, numa sessão dita de manifestações físicas, ou mesmo manifestações inteligentes, que é uma psicografia ou psicofonia, essa pessoa, não tendo um preparo de estudo, ele não vai compreender. Em não compreendendo, você pode falar o que quiser, que ele não vai absorver aquelas palavras, ele não vai observar aquela vertente, ele não vai absorver aquilo que se passa naquela sessão mediúnica, naqueles trabalhos espirituais. Então, Kardec disse, e quando essas sessões de pintura, essas sessões, leitura de sorte, previsões, etc., que tem data e horário marcado com esse ou aquele espírito, cuidado também aquele médium que só recebe determinado espírito. Pode, não estou falando o que pode ser um desdobramento da obsessão fascinativa, porque Kardec diz que a obsessão ela está composta em 3 vertentes. A obsessão simples, a fascinação, que é uma das mais maléficas, porque o médium fascinado, ele acha que ele está com tudo, ele sabe tudo, e inclusive quando o opositor, o descrente, ou a pessoa vai criticar, esse espírito faz com que o médium afaste-se do grupo, afasta da família, afasta do centro, afasta-se, enfim, daquele convívio. Por quê? Porque o espírito está sentindo que aquelas pessoas estão questionando, estão criticando, porque está vendo erro, está vendo coisas inconsistentes. Então, a fascinação, segundo Kardec, é uma das piores obsessões. E a terceira, a possessão, a subjugação. Kardec, no Livro dos Espíritos, no que é o Espiritismo, e no Livro dos Médiuns, não falou em possessão. Mas com 14 anos, ele estudando, ele viu que a subjugação era tamanha, e lá na Gênesis, em 1868, foi a Gênesis, viu que a subjugação é tamanha que praticamente ocorre uma possessão. E o que é isso, Décio? A possessão é o espírito tomar o corpo do outro
e agir como se fosse esse espírito comunicante. Evidentemente que o outro espírito não sai para que esse entre, porque somos sabedores que, quando de um processo de reencarnação, quando do processo reencarnatório ou encarnatório, como se processa? Célula por célula, molécula por molécula, órgão por órgão, até estar completa no corpo todo, né? Que começa desde os dois gametas, o feminino e o masculino, desde o namoro propriamente dito, aí as células vão bipartindo, né? Em progressão geométrica, quando a formação do ovo ou zigoto, 2, 8, 4, 16, assim sucessivamente, e nessa partição geométrica o perispírito vai agregando em cada célula, em cada molécula dessa. E, consequentemente, no ato. Por isso que a desencarnação, o outro, quando está subjugando, está possesso, ele não tem consciência, mas o espírito, ele está influindo, influenciando. Ele não entra no corpo como uma água entra numa garrafa, né? Ou uma pessoa entra numa casa. Há uma influenciação perispirítica. É um erro crer que até seja necessária, diz Kardec, mas a boa-fé é outra coisa. Então, a gente não precisa simplesmente ter fé, ter uma boa fé. Se eu estou numa sessão mediúnica, por exemplo, e nessa sessão mediúnica, digamos, até aconselha-se umas 15 pessoas no máximo. Por que 15 pessoas? Porque a partir deste número a mais, torna-se muito difícil e há pensamentos divergentes demais. Ora, se uma pessoa lá pensa de forma totalmente divergente, consequentemente vai alterar as manifestações espirituais. Então, não adianta, a pessoa pode ter fé, a pessoa pode acreditar, mas sobretudo Kardec fala a boa fé, a boa intenção. Tanto é que inicialmente lá Kardec abria as sessões, era 30, 40 pessoas. Depois ele percebeu que boa parte, um percentual muito grande, estava indo para quê? Para satisfazer a sua curiosidade, a curiosidade da pessoa que estava assistindo. Então ele percebeu e notou na prática que quando existia uma ou duas determinada pessoa que ele de uma certa forma imaginava que assim procedia, indo para perquirir, para questionar, para né? Se bem que a perquirição, o questionamento, o indagar, quando tem propósitos sinceros e sérios, é bastante válido. A nossa doutrina nasceu do questionamento, né? Fé verdadeira é aquela que pode encontrar a razão em qualquer época da história. Então questione, fala, indaga. Porque é preferível você não acreditar em nenhuma verdade, nenhuma só não. Erasto disse isso, né? Em nenhuma verdade do que acreditar só numa mentira. Por quê? Porque se você acredita naquela mentira, logo começa a propagar, divulgar, mesmo que a mentira ela não torne verdade, mas de tanto você falar hoje, repetir amanhã, dizer depois, a coisa vai criando raízes. Vai criando raízes e depois para você desfazer é um pouco difícil. Os espíritos apreciam os observadores acisos e conscienciosos, para os quais multiplicam a fonte de luz. Olha a fonte de luz aí, Manuela. Vamos deixar sair, espargir, evolar, refletir aquela luz interior que todos nós temos. E como deixamos essa luz sair? Através dos bons pensamentos, através das boas palavras, através das boas ações. Já foi dito, e dito por propriedade, por Jesus Cristo, e naturalmente escrito pelos evangelistas, que prece
ou reza, lá está caracterizado reza. Reza sem obra, prece sem obra, não tem validade, né? Então vamos fazer, vamos agir. Vamos fazer, vamos agir. Aqui está à frente. Aqui está à frente. Fechou aqui meu livro. Esses estudos aqui, meus irmãos, foram realizados a outra vez em 16 de 6 de 2011. 16 de 6 de 2011. Fechou aqui, meus irmãos. Fechou aqui. Há algum indício pelo qual se possa reconhecer a aptidão dos espíritos? Até o presente, responde Kardec, não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Todos que se acreditou reconhecer não têm nenhum valor. Nós estávamos falando, né? E ele disse o seguinte, não, mas por quê? Xanri está aí, ela está recebendo espírito, ela tem um processo psicofônico, fala, ou é intermediária desse espírito. Há algum processo que eu posso mensurar, que eu posso aferir, que eu posso aquilatar se Xanri realmente é algum médium? Não existe. Não existe, e só percebe-se você frequentando a sessão mediúnica, e muitas vezes você mesmo na condição de médium, você não sabe se aquilo é seu mesmo, é do espírito Décio ou de outro espírito, se você está sendo medianeiro e está, de uma certa forma, respondendo, né? Está, de uma certa forma, respondendo e colocando aquilo que o espírito está lhe dizendo. Mas isso não tem problema. O que é importante, Grazié, seja bem-vindo. O que é importante nesse aspecto é que vamos analisar o fundo da mensagem. Vamos analisar o fundo da mensagem. Se é meu, se é da Xanri, se é do Glauber, isso não importa. Se são eles mesmo, e a mensagem? Vamos verificar a mensagem que dimana daquela escrita. A psicografia, que é uma das mediunidades mais simples, mais eficiente e eficaz. Ou mesmo a psicofonia, né? Muito embora a psicofonia fala e dificilmente a gente grava, né? Perde ao tempo. A psicografia, Kardec já chamava médio escrevente, que é a mesma coisa. Fica gravado eternamente, né? Então fica gravado eternamente, você pode estudar. Então não tem aparelho para verificar. Olha, eu estou arrepiando, eu sinto um trêmito, eu sinto um tremor, eu sinto alguma dor de cabeça, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Isso é indícios de mediunidade? Pela mesma forma, não podemos aquilatar. E é muito tênue a existência, a passagem, né, daquilo que o Espírito está te intuindo, está te inspirando, de você mesmo. Você muitas vezes, como um médium experiente, você tem dificuldade. Você tem dificuldade de falar, bom, isso aqui é meu, não, isso aqui é do Espírito. Isso aqui é meu, esse aqui é do Espírito. Porque o Espírito, ele não fala o adjetivo para você. Ele coloca em sua cabeça, né, te intui ou te inspira a ideia. Você materializa em palavra. Você materializa em palavra. Eu, por exemplo, gosto de falar isso, eu tenho até que me corrigir, dessa forma, da mesma forma. Então, se o Décio está psicografando determinada mensagem, e essa mensagem, digamos que é de São Tomás de Aquino, eu coloco lá, dessa forma, extraordinariamente, isso é um adjetivo que eu uso bastante, e você pode inferir, ora, mas isso aqui eu conheço muito bem, isso é do Décio. Não significa e não é elementos para falar que é anímica, que é do Décio. Porquanto o Espírito, São Tomás de Aquino, ele
passou um filmezinho na minha cabeça, só fala isso, fala aquilo. O falar, a adjetivação, a palavra material verbalizada vem pelo conhecimento do próprio Décio, das palavras que ele utiliza. Então perceberam, né, gente? Então perceberam. Os espíritos sérios não vêm senão nas reuniões sérias, onde são chamados com reconhecimentos e por motivos sérios. Por isso que tem que se fazer uma trilhagem, uma trolhagem. A pessoa A ou B que está tendo uma entabulação, um entendimento, um encontro agora com a doutrina dos espíritos, ele não é prudente que comece a frequentar uma reunião dessa, porquanto ele tem mais questionamento do que respostas. E vai acontecer certas ocorrências lá dentro desse campo fenomenológico, né? Dentro da fenomenologia, que não tem nada de fenômeno, nós somos sabedores e explica-se tudo. Quando estudávamos na Gênesis, relativamente aos milagres do Evangelho, e está faltando só 3 ou 4 milagres para fechar nessa parte, vimos que lá não tem nada de fenômeno, não tem nada de milagre. Tudo é explicável à razão da ciência normal ou da parte fluídica, né, que é possível não só Jesus, mas todos nós fazermos. Todos nós fazemos. Então, Tom Pique, eu compreendo esse raciocínio sob o ponto de vista moral. Entretanto, não é justo que aquele que dá o seu tempo no interesse de seu ideal, dele seja indenizado, se isso o impede de trabalhar para viver. Isso aqui, o próprio séptico, em outras palavras, para aí, Kardec. Eu compreendo muito bem o que você está fazendo em termos de religião, em termos de filosofia, em termos de ciência, como você bem disse, mas você está cobrando por isso, porque naquela época vendia os livros, tinha a assinatura da revista espírita, né? E cobrava por isso. Mesmo naquela época, os seus detratores pegavam no pé de Kardec. Como hoje a gente tem algumas pessoas que vão ou que frequentam o centro, quando você cobra alguma coisa para uma festividade, vai fazer uma galinhada, vai fazer alguma coisa para angariar bens material no sentido de pagar as despesas da casa, né? Como, por exemplo, a limpeza, como luz, água, etc. Então, as pessoas, gente, mas não, essa galinhada, essa feijoada está cara porque você está cobrando R$20, eu como isso aí a R$15, nesse ou naquele restaurante. Então, uma pessoa da própria casa faz essa crítica. Imagina na época de Kardec. Kardec, ao morrer, vamos dizer desencarnar, né? Porque ele praticamente desencarnou por ser um espírito de escola, um espírito já bem evoluído. Eu acredito que o estágio perturbatório dele, o período, foi alguma coisa de horas ou talvez minutos. Ele já tinha consciência. Então, quando ele desencarnou, ele já tinha e via divisão no movimento. Tinha e via divisão no movimento. Os médios sérios e sinceros, diz Kardec, e eu dou esse nome àqueles que compreendem a santidade do mandato que Deus lhe confiou. Evitam, até na aparência, o que poderia fazer parar sobre eles a menor suspeita de cupidez. A acusação de tirar um proveito qualquer de sua faculdade seria para eles uma injúria. Isso, o séptico, relativamente falando, não, mas nesse aspecto não está querendo ganhar dinheiro, ele, com essas orientações, não está levando algum benefício moral, algum benefício relativamente para fins próprios, né? Então, o verdadeiro médium,
utiliza dessa forma. E até porque, né, meus irmãos, se assim começar, se fazer a coisa personalística, de forma a tirar proveito dessa faculdade, desse dom divino, a própria espiritualidade, que dá essa sustentação, que através do mesmo comunica, afasta-se. Pode, naturalmente, ficar com o mesmo quem? Ficar espíritos, esses espíritos batedores, esses espíritos de menor calão, né? Esses espíritos menos evoluídos, o que não agrega nada. Jesus disse: vós podereis falar, mas se vós não quiserdes, até as pedras falarão. Se você evocar, né, a pedra está cheio de espírito querendo falar. Aqui é mais de 4 por 1. Está cheio de espírito querendo falar. Ali fala de médios feiticeiros, eu não vou, relativamente a essa parte, eu não vou. Meus irmãos, se não tiver algum questionamento, é o que foi proposto, o que de uma certa forma eu propus, que nós propusemos para esses estudos, aqui fechamos por aqui. É bem verdade que tem ainda mais coisas, dentro dessa parte a ser lida, mas vamos dar sequências, né? Não sei se é o padre ou o visitante, mas vamos dar a sequência no livro O Céu, no livro o que é o Espiritismo. Há algum questionamento? Charile, Gerinho, Glaube, Rainha? O padre, né? O padre. Veja bem que não era o padre não, né, gente? Então, Kardec criou essa figura do padre porque várias cartas da religião, sobretudo do catolicismo à época, nessa época já tinha o protestantismo, né? Martim Lutero já tinha as ideias florescentes de Martim Lutero, tudo, porque a bula papal tinha. Então, notadamente religiosos do protestantismo e do catolicismo, e aí ele tinha várias questões, ele responde como padre, né? Não é que era a figura do padre questionando ele. Muito bem. Agora eu passo então para Chari. Tem algum questionamento? Não tem não, né, meus irmãos? E não tendo, eu passo para a nossa pá, para que a mesma faça a prece ou indique uma pessoa que faça. E naturalmente eu despeço de vocês, desejando um abraço de várias voltas e um beijo em vossos corações. Digo como sempre, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Não se iluda e não preocupa com o baixo número de pessoas que nesse momento estão hoje aqui na sala, porque existe, não tenha dúvida, dezenas de milhares de espíritos desencarnados nos ouvindo. E ademais, esse vídeo ele vai ser visto anos a fio, vamos morrer e vai estar esse vídeo aí, mesmo com essa nossa deficiência expositiva, mas vai com certeza daqui a alguns tempos milhares de visualização. Isso é muito importante. Muita luz e muita paz e um beijo em vossos corações. Então, nós só temos que agradecer aí pela perseverança do irmão X em nos trazer os estudos. Alguns, né, nós nos fixamos mais, né, nos interessa mais, né, são estudos mais empolgantes, que nem, por exemplo, na próxima semana, na quarta-feira, vai ser o estudo do Livro dos Médiuns, mas em todas as obras, Livro dos Médiuns, isso. E em todas as obras sempre tem alguma coisa para nós aprendermos, né? Obviamente. A rainha está sem som. Então, assim, nós vamos agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né? Agradecidos. E eu vou hoje a nossa oração, a oração nossa, que é a psicografia de Chico, que eu sou, assim,
Eu gosto muito, sou fã dessa oração, que ela, para mim, ela resume a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Enfim, ela resume o que o nosso querido mestre tanto nos pediu, né, há mais de 2000 anos. E ela nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições,